Uma excelente noite para você que acompanha a partir de agora aqui na TV Campos de Minas o programa Tradição Cristã Obras da Fé. Mais um ano estamos juntos aqui para realizarmos esse programa para vocês. Comentários com pessoas religiosas, também historiadores, que estão envolvidos diretamente com a celebração da tradicional Semana Santa de São João del Rei. Uma boa noite então, Dovar, boa noite a todos os amigos da TV Campos de Minas. De fato, o conclave tem seu início amanhã, pela manhã, lá em Roma, já a celebração da missa, os cardeais estarão reunidos pedindo as luzes do Espírito Santo. E a primeira sessão já eletiva, com certeza já é amanhã à tarde. Então, eu tenho a impressão que nesses próximos 3 ou 4 dias já teremos o nosso novo Papa, se Deus quiser. Então, eu creio que não iremos até a Semana Santa. Eu tenho a impressão que, por aquilo que foram as congregações que os cardeais tiveram na semana passada, entre eles, com certeza, já houve assim um discernimento, escutando os irmãos cardeais, a realidade do mundo de hoje, a necessidade, sim, de uma decisão mais rápida também, não é? Eu creio que nós teremos, já nesses próximos dias, o nosso novo Papa. Até porque na Itália se celebra uma Semana Santa muito tradicional também, então seria até necessário mesmo termos esse pastor já no início já das celebrações na Itália. Facilita, sim, as cerimônias que temos lá, seja na própria Basílica do Vaticano, como também ali na parte histórica de Roma, com a Via Sacra, que é celebrada também. Não é? Então, nós acreditamos, sim, esperamos, que pelas luzes do Espírito Santo, os nossos cardeais possam, assim, ter uma escolha de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que a eleição de um Papa, ela não se define por partidos. Acordos, não existe acordos. No Estatuto do Vaticano não se permite acordos. Então, de modo que é uma questão mesmo assim, daqui a gente se sente envolvido pelo mistério de Deus. Então, a ação do Espírito Santo que conduz. Como sempre conduziu a igreja. Se nós conhecemos bem a história da igreja, nesses 2000 anos, quantas e quantas vezes, situações dificílimas, a ação do Espírito Santo foi mostrando os caminhos, abre os caminhos. É o que nós aguardamos nesse momento, porque nós já falamos da Semana Santa. Então, diante daquilo que é a tradição da igreja, nós falamos que essa semana é a semana das semanas, porque nós trazemos como celebração, de fato, o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. Para essa semana nós nos preparamos. O tempo da Quaresma, 40 dias, toda a igreja se preparando também. Primeiramente, trazendo para nós tudo aquilo que é o mistério do sofrimento, da morte de Jesus Cristo. E com ele também nós queremos partilhar. Nós não podemos apenas assistir todo o processo da paixão do Senhor Jesus, mas como igreja, como grupo de pessoas fiéis, nós queremos também de alguma maneira participar. E a Quaresma, ela caminha para aquele final que é o Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. Então nós temos, assim, realmente, dentro da própria Semana Santa, essa diferenciação. Começamos com o Domingo de Ramos, em que nós recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e depois, a partir de quinta-feira, então a missa à tarde de quinta-feira já é a missa chamada da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, o lava-pés. Então ali nós começamos o Tríduo Pascal, também acompanhando aquele fato de que Jesus, como alguém do povo hebreu, ele quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Então ali nós começamos esse Tríduo Pascal. Pois é. Como é que começou a celebração da Semana Santa na Igreja Católica? Como é que ela começa? Ou começou já? Nós temos, digamos, a tradição da Igreja, não é? Logo no início do cristianismo, os cristãos já começaram a se reunir para celebrar a ressurreição de Jesus, a Páscoa. Então, no início do cristianismo, os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, que ficou chamada a Páscoa do Senhor Jesus,
que veio depois dar o nome, o domingo. Então, em cada domingo, em cada primeiro dia da semana, os cristãos se reuniam celebrando solenemente o sacramento da Eucaristia. No correr da história, foram então colocando os ritos da celebração. O que era importante era a proclamação da palavra, era também a apresentação das ofertas e se fazia a memória daquilo que nós temos hoje no centro da celebração, que é a consagração. Depois, pelo século III, século IV, de fato, quando o cristianismo pôde, de uma maneira muito livremente, realizar seus ofícios sagrados, porque o cristianismo tornou-se religião oficial do Estado romano, aí então, com certeza, houveram momentos em que os cristãos também celebravam de uma maneira mais pública esses acontecimentos da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, é uma tradição, de fato, antiga da nossa igreja lembrar aquilo que é o fundamental do mistério cristão: paixão, morte, ressurreição de Jesus. Com toda a evangelização, com tudo aquilo que nós sabemos na realidade da Europa cristã, cada país foi também organizando as suas tradições. Nós sabemos que países como a Europa, como a Espanha, Portugal, a própria Itália, eles então começaram atividades, digamos assim, da via sacra, de procissões. Então nós devemos muito à nossa Semana Santa aqui, concretamente aqui no Brasil, aquilo que nós recebemos de semelhanças com Portugal e Espanha. Dom Célio, a Mariana, lá do Senhor dos Montes, está fazendo a seguinte pergunta: se é correto fazer jejum às quartas e sextas? Ou se é obrigado, ou se é uma questão de fé das pessoas, também de penitência? Mariana, como jejum, de fato, a igreja determina apenas 2 dias por ano: quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Esses dias, então, determinados pela nossa igreja como dia de jejum. Agora, muitos de nós cristãos, nós temos também, colocando pessoalmente a cada um de nós de jejuarmos outro dia da quaresma, que seja quarta-feira, que seja sexta-feira da quaresma. Muitos então fazem um pequeno sacrifício, uma mortificação. Então, é uma orientação da igreja realmente colocar para o cristão o dever de jejuarmos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira. Então, o que não implica que outros dias, não apenas da quaresma, mas muitas vezes tem pessoas que durante todo o ano, na sexta-feira, dia de sexta-feira, faz abstinência de carne, faz então um jejum, ou outra manifestação também de mortificação. Muitas vezes o jejum que agrada a Deus, digamos assim, é a prática da caridade. Os profetas falam isso para nós através da Bíblia Sagrada. O que agrada a Deus? É cumprir a justiça, é praticar a caridade. Isso vale muito mais do que tantos outros sacrifícios que nós fizemos por determinação da lei. Então, a igreja é muito sábia, ela nos orienta para nós escolhermos assim expressões da prática do amor fraterno, como também o exercício do jejum. Dom Célio, mais uma pergunta aqui do telespectador, de uma telespectadora, e já para a gente partir para as considerações finais do programa de hoje, é a Vânia da Vila Marquete. Ela solicita uma bênção do Senhor antes de encerrarmos o programa, e ela quer saber quando termina a penitência, se é na quinta-feira santa ou no sábado de aleluia, além da bênção. Na quinta-feira santa, então pela manhã, nós temos então o tempo da quaresma até de fato a quinta-feira santa pela manhã. Termina-se ali o tempo da quaresma. Mas a sexta-feira santa, ela é considerada também um dia de penitência e de jejum. Pela penitência, pelo jejum, pela mortificação, pela abstinência de carne, nós nos unimos ao Cristo sofredor. No sábado, então a pessoa realmente no sábado, ela já está liberada, digamos assim, daquilo que seja a abstinência de carne, ela tem então já
realmente é facultativos, né? Se ela quiser para si mesma, né? Fazer ou não alguma mortificação. Mas pela igreja, então, na sexta-feira da Paixão, na sexta-feira santa, nós colocamos assim, de fato, esse preceito, não é? Mas, Vânia, então, tanto para você como para todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, nesses programas, Edição Cristã, Obras da Fé, nós agradecemos muito a sua atenção, a sua, né, atenção aqui para conosco, como também agradeço muito nesse momento a oportunidade de tudo aquilo que seja acompanhamento da TV Campos de Minas, né, no trabalho aqui de igreja. Nós somos privilegiados de termos assim a TV Campos de Minas que nos acompanha em vários momentos da nossa vida cristã. Então nós agradecemos a Tovar e a todos vocês, né, pela atenção, né, pelo apoio à igreja, né, e queremos, né, para todos vocês, né, pedir essa proteção divina. Então, que Deus os abençoe, faça com que vocês possam viver profundamente o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. E através, então, da nossa TV Campos de Minas, que o Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado à presença de Dom Célio de Oliveira Goulart aqui no nosso programa Tradição Cristã, Obras da Fé, o primeiro programa desse ano de 2013, ao vivo, você acompanhou. Esse programa será reprisado hoje ainda às 10h10 da noite e também nesta terça-feira às 10h50 da manhã. Vale a pena você também acompanhar novamente essa entrevista aqui com o Dom Célio, que a gente agradece muito. Peço perdão novamente por ter trocado o nome do senhor com o Dom Valdemar, do quem eu mando um grande abraço também agora. E seja sempre bem-vindo aqui na Tradição Cristã Obras da Fé. O convidado nosso desta terça-feira no programa é o artista plástico, historiador e também restaurador Carlos Magno, que a gente vai receber para você no Tradição Cristã Obras da Fé nesta terça-feira ao vivo a partir das 7h30 da noite, logo depois do Jornal Regional, primeira edição. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e uma abençoada semana. Obrigado. Realização TV Campos de Minas. Prefeitura Municipal de São João del Rei. Colaboração Cantina do Ítalo.